A história deste planeta está escrita em suas rochas. Ao largo de milhões de anos surgiram montanhas e continentes inteiros se separaram. Até hoje, nosso planeta se modifica constantemente. Isto se deve principalmente a duas grandes influências: a natureza e cada vez mais a espécie humana. 2/3 do mundo são oceanos. Por isso a Terra parece tão azul vendo desde o espaço. Mas é sobre a parte sem água onde a influência humana é maior. Cultivamos a terra e extraímos dela o combustível que utilizamos. Construímos cidades, unimos continentes com pontes e túneis, desenvolvemos tecnologia e enviamos ao espaço para obter estas imagens. Mas a natureza é um grande desafio. No Japão há muitos terremotos. Vulcões e tufões ameaçam constantemente as ilhas que fazem parte das Filipinas. Na Índia há monções, ciclones e terríveis inundações. Na África encontramos o árido deserto do Saara. E mais adiante, o Oceano Atlântico, descoberto por Colombo. Na planície amazônica, a natureza criou plantas e animais adaptados ao calor tropical. Aqui, a Antártida, onde entre 1.000 e 4.000 cientistas vivem provisoriamente em bases de investigação científica. Hoje em dia, ocupamos todo o planeta, desde minúsculas ilhas até extensos continentes. Exploramos os recursos terrestres aproveitando as mesmas forças que criaram nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Emergimos de uma nuvem cósmica, de um redemoinho de gás quente e poeira. No centro está o Sol e nos anéis circundantes se formam os planetas. Nosso planeta se formou agregando material que orbitava a nossa estrela. Ao se esfriar, a superfície se endureceu, formando uma fina casca. A Terra gira uma vez ao dia sobre seu próprio eixo e demora 1 ano para orbitar o Sol, que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros. A Terra é o maior planeta rochoso e o primeiro com um satélite. A primeira camada da Terra é a crosta, mais grossa na parte continental, aproximadamente 80 km, e só 10 km abaixo dos oceanos. Debaixo se encontra o manto quente, uma mistura de rochas sólidas e líquida. No interior está o núcleo sólido de ferro, que gira lentamente. Por ser muito fina, a crosta terrestre apresenta fraturas, e quando elas atuam, ocorrem vulcões e terremotos. Aqui, os pontos vermelhos são vulcões, marcam as fissuras onde se encontram o limite das placas. As placas se empurram, separando-se ou se colidem. A separação é similar à que vemos nestas imagens.
No fundo do mar, a crosta se desprega e uma nova rocha sólida ocupa seu lugar. É assim que se forma o basalto. Um vulcão submarino pode formar ilhas vulcânicas como a Islândia ou o Havaí, onde fica o vulcão Kilauea. Ativo desde 1983, é o vulcão mais ativo do mundo. A rocha líquida chega à superfície e flui para fora do vulcão como lava. Estas erupções muitas vezes duram meses e mudam completamente a forma da ilha, aumentando seu território. A linha costeira se transforma numa caldeira fervente quando o fogo se encontra com a água. Este tipo de imagem serve para nos mostrar como uma placa tectônica se sobrepõe à outra. Este tipo de fenômeno altera o relevo ao seu redor, formando vulcões e cadeias de montanhas. Este fenômeno é chamado subdução. Neste caso, a placa marinha mais pesada sofre fraturas e fica submersa sob a placa continental, mais grossa e forte. O grande bloco que desce poucos centímetros por ano provoca terremotos com seu movimento. O calor da fricção e do interior da Terra pouco a pouco consome a placa, e seus elementos mais leves abrem caminhos na placa continental, emergindo com a violência das erupções vulcânicas. E assim se formam as rochas. Podemos classificá-las em três tipos básicos. São as rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma no interior da crosta ou na superfície da Terra. Quando o magma se resfria lentamente no interior da crosta, as rochas resultantes chamam-se intrusivas. O exemplo mais comum desse tipo de rocha é o granito, que é o principal componente da crosta. Quando o magma sai rapidamente da crosta, as rochas resultantes chamam-se extrusivas, e o exemplo mais comum é o basalto. Rochas sedimentares são formadas por partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Quando sofrem intensas variações de calor ou ação continuada da água, as matérias rochosas se desmancham em grãos ou partículas chamadas sedimentos. Ao longo dos tempos, essas partículas são carregadas pela água e pelo vento, depositando-se nas áreas mais baixas do terreno. Por se formar pelo acúmulo de sedimentos, é comum que este tipo de rocha apresente fósseis. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. As rochas metamórficas resultam da transformação de rochas antigas, que sofreram pressão ou elevação de temperatura. As rochas que sofreram metamorfose
podem ser magmáticas, sedimentares ou outras rochas metamórficas. Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore, resultante da transformação do calcário, que é rocha sedimentar. Uma outra forma de erupção são os geysers. Eles se formam quando o magma não chega à superfície e criam grandes câmeras magmáticas, muito quentes, que aquecem as rochas. A água da chuva ou de lençóis freáticos, em contato com essas rochas ardentes, se aquece rapidamente. Em poucos instantes torna-se vapor e depois sobe à superfície. O geyser mais famoso de todos é o Orpheus. A crosta terrestre é dividida em várias plataformas que chamamos de placas continentais. Estas placas não são fixas, elas se movem sobre o manto que rodeia o núcleo da Terra. As placas se movem à medida que o intenso calor do interior da Terra cria correntes gigantes no manto, como vemos na imagem. Esse movimento é chamado de deriva continental e é o responsável pela configuração atual do nosso mapa. As placas continentais já foram unidas há 250 milhões de anos e formavam um continente único chamado Pangeia. E desde então, as massas continentais têm viajado o planeta flutuando sobre o manto fundido. Observe como nosso planeta mudou desde sua formação até os dias de hoje. Hoje em dia, no Brasil, encontramos rochas de origem africana. Um exemplo próximo é a Gruta da Ilha do Mel. Outros exemplos estão no norte do Brasil. Quando as placas se chocam, aparecem as grandes montanhas, como os Alpes, onde a Península Itálica se choca com a Europa, ou o Himalaia, onde a Índia se choca com a Ásia. Aqui vemos um outro caso. Aqui as placas tectônicas se afastam uma das outras, formando o Mar Morto. E aqui elas se afastam, formando a placa americana. Aqui, ao norte de Nova Guiné, no Atlântico, vemos as Fossas Marianas com 11 km de profundidade. É a parte mais profunda do planeta. E podemos ver também a falha da Califórnia, a depressão do Mediterrâneo que separa a Europa e a África, e aqui a divisão entre a África e a Arábia. E aqui podemos ver a dorsal atlântica, a maior falha tectônica do planeta que se estende de norte a sul. Todos os anos a África se distancia da América ao ritmo de 1 a 3 centímetros por ano.